Muito bem, estamos começando mais um podcast Palavra que Muda. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, esse é o nosso projeto, o meu e do Guilherme, um projeto de um bate-papo gostoso, descontraído, de usar a Palavra de Deus como manual de comportamento, usar textos e histórias da Palavra de Deus para te dar e nos dar ferramentas para uma vida muito melhor, muito mais próspera, para uma vida com muito mais paz, não é não, Guilherme? Exatamente, e você está no podcast Palavra que Muda, a palavra que tem poder de mudar a sua vida, justamente por isso. A Bíblia, ela trata sobre eternidade, sobre coisas que transcendem o nosso entendimento, mas ela também trata e ensina sobre como devemos viver aqui, a melhor forma, tratando do relacionamento, tratando de diversas outras áreas da nossa vida aqui e agora. Exatamente. E aí, então, hoje o nosso tema é amizade. E nós estávamos refletindo sobre isso, e nós queremos falar sobre isso porque, com certeza, a amizade certa, usar o termo amizade de maneira certa, é destravar muito a vida. A vida ir para frente, a vida ter muito mais sentido, a vida ter muito mais gosto, muito mais paz, uma vida com muito menos amarras, com né, Guilherme? Mais sentido, né? Porque uma vida sozinha, aquela frase muito conhecida, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Sim. Mas se você quiser ir longe, ou seja, se você quiser escrever uma história de vida que vai ficar marcada para a história, viver de forma relevante, vá acompanhado. Ou seja, tenha amigos estratégicos, amigos que valem a pena ter. Porque justamente isso. Há muitas pessoas que estão com a vida, eu não sei se esse é o termo, mas eu acho que é o termo que a gente pode usar, com a vida amarrada. E não entende por quê, não consegue chegar, não entende por que não consegue ir, não entende porque existem pessoas que têm menos capacidade do que ela, existem pessoas que têm menos conhecimento do que ela, mas chegam a lugares mais longe e a pessoa então não entende por que ela não consegue chegar. E hoje, você que nos ouve e nos assiste, nós convidamos você para repensar os seus relacionamentos e as suas amizades, porque, afinal, talvez seja isso, né, Guilherme? Sim. Talvez seja isso que tenha impedido você de chegar mais longe. Talvez seja isso que tenha impedido você de alcançar aquelas coisas que você quer alcançar. E para falar de amizade, você que assistiu os nossos 2 primeiros episódios, para você que não assistiu, por favor, vai lá. Nós falamos sobre curtir a vida. Primeiro episódio, curtir a vida. Inclusive, a gente está num lugar muito gostoso nesse episódio. Vale a pena você que não viu conferir, hein? Sim, um lugar que nós precisamos voltar lá, né, Gui? Nós vamos voltar. Vamos voltar. Né? Então, e no nosso segundo episódio, nós falamos sobre fugir da vida fast food, sobre fugir do imediatismo. Vai lá, confira. Eu tenho certeza que você vai gostar. E sobre fugir da vida fast food, nós usamos Davi. Nós falamos sobre Davi. Sim. E para falar de amizade, nós vamos falar do filho de Davi. Sim. Nós vamos usar muito Salomão. Salomão tem ensinos preciosos naquilo que ele escreveu em Provérbios, Eclesiastes, na história de Salomão. Ele tem coisas e dicas fantásticas quando se trata de amizade. Provérbios, em se tratando da forma como devemos viver aqui, é uma verdadeira mina de ouro. Sim. Provérbios contém tesouros, literalmente coisas preciosíssimas. Sim. Provérbios é importantíssimo. Então leia Provérbios e é nele que nós vamos basear essa nossa discussão. Então hoje nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre amizades. Isso, e Provérbios é um livro muito fácil de ler, né, Guilherme? E engraçado, ele tem 31 capítulos, dá para ler um por dia. Faça isso. E os ensinos são preciosos. Sim. Mas hoje nós vamos falar de amizade e vamos usar aqui Salomão para falar disso. E é importante. A passagem que começa a passagem mais importante da história de Salomão, para mim, começa lá em 1 Reis, no capítulo 3, onde Salomão pede a Deus sabedoria. Então, muito se fala sobre isso, Salomão pedindo a Deus sabedoria. E aí, é interessante que quando ele pede sabedoria a Deus, ele diz assim: Senhor, dá-me sabedoria
para que eu possa saber lidar com o seu povo, para que eu possa saber cuidar do seu povo, para que eu possa saber julgar o seu povo. Então a gente percebe que a sabedoria que Salomão pediu ali era para lidar com as pessoas. Salomão ele já entendia que a chave para o sucesso da sua administração, do seu reinado, estava em saber lidar com as pessoas. Sim. Por isso que quando ele teve essa oportunidade, foi isso que ele pediu. Sabedoria para lidar com elas. Sabedoria para poder discernir sobre elas, fazer juízo sobre a vida delas. E um destaque legal sobre esse momento da vida de Salomão, Nando, um rapaz, ele era um rapaz ali. Sim. Ele era muito jovem naquele momento. Era jovem. A gente não está falando de um homem já maduro, experiente da vida. Engraçado é que esse jovem pede sabedoria e não pede riqueza, não pede outras coisas. Não. E se a gente for olhar os escritos de Salomão, ele vai dizer que desde sua tenra idade, ou seja, desde quando ele era menino, bem pequeno, seu pai o instruía a pedir sabedoria. Seu pai o instruía sobre a importância da sabedoria. Portanto, a gente consegue ver a importância do conselho de uma pessoa sábia em nossa vida, né? E essa lida, essa vida que Salomão teve ali com o pai dele, e o pai ensinando sobre essas coisas, Salomão ali viu muitas coisas que para liderar, para lidar com o povo, era necessário saber sobre isso, saber sobre pessoas. Aliás, porque Salomão viu muitas coisas. Por exemplo, Salomão viu a maneira com que o pai dele, Davi, tratou com o seu irmão e o seu irmão Absalão. Então, que o pai deu chances a ele, deu oportunidades a ele, sabendo que não podia dar, tratou com pessoas de maneira errada, e teve o seu reino comprometido. Teve ali consequências disso. Então, Salomão via a necessidade, a importância que era saber lidar com as pessoas. Então, nesse começo aqui, nós queríamos falar para você uma coisa que serve muito, eu tenho certeza que vai servir muito para a sua vida, serve para a nossa também. É necessário ter sabedoria para lidar com todas as pessoas. Afinal de contas, mesmo nós não somos reis, mas nós precisamos lidar com todas as pessoas. Afinal, nossa vida é relacionamento, né, Guilherme? Sim, o relacionamento resume a nossa vida. E nos relacionamentos, a gente escolhe muitas coisas no relacionamento. Mas a gente não escolhe todas as pessoas com quem vamos nos relacionar. Não. As pessoas, às vezes, com quem nos relacionamos, elas têm crenças diferentes da nossa, opiniões acerca de alguns assuntos determinantes sobre a vida diferentes da nossa. E a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso. Exatamente. E o importante é sabermos que lidar com pessoas é necessário. Então, como você é com as pessoas de maneira geral, não estou falando nem dos amigos. Ainda não entramos na amizade próxima, íntima. Mas para falar de amizade próxima, nós temos que falar primeiro sobre relacionamento no geral. Uhum. Nós nos relacionamos desde quando acordamos. Sim. Então, se você vai na padaria, compra um pão, você se relacionou com o padeiro ali, essa relação de compra e venda com o seu vizinho, que você apenas diz bom dia, porque não tem muito tempo de lidar com ele. Então, tudo é relacionamento. Então, quando nós falamos e pensamos em situações da nossa vida que elas não vão para frente, talvez é porque nós precisamos pedir sabedoria a Deus, estudar sobre nós mesmos a nossa maneira de se relacionar, para entender que não estamos nos relacionando de maneira correta com as pessoas, e é por isso que algumas coisas não acontecem na nossa vida. É por isso que muitas vezes você aí não consegue chegar em lugares que você poderia chegar. Você estuda tanto, você se compromete tanto, você se dedica tanto para algo, você monta alguma coisa, para quem é empreendedor, para quem é empresário, monta uma coisa, tem ideias fantásticas de negócio, mas seu negócio não consegue ir para frente. Sim. Dentro desse tema que você está colocando, certa vez eu li o seguinte: mais importante do que o dinheiro que você tem, ou mais importante do que o conhecimento técnico que você tem, são as pessoas que você conhece. Isso é fantástico. Mais importante do que tudo são os seus relacionamentos, o seu network, né? Sim. Chamado network hoje. E certa vez perguntaram para um grande empresário na metalúrgica o que ele entendia de ferro, de metal.
Ele disse que não entendia muita coisa, não. Aí perguntaram, uai, como assim você não entende muito da sua área de atuação? Ele, não, eu não preciso entender de ferro. Eu entendo de pessoas. E isso abre as portas para mim. Exatamente. E aí, Gui, pode dar uma impressão que nós estamos falando de puxa-saco, de fazer média, e nós não estamos falando disso. Sim. Nós estamos falando que quando você aprende a lidar com pessoas, e todas as pessoas são únicas e diferentes, foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez únicos e diferentes um dos outros. Então, quando nós aprendemos a lidar com todo tipo de pessoa, com pessoas boas, com pessoas ruins, com pessoas que nos agradam, pessoas que não nos agradam tanto. Então, esse networking, essa lista de contatos, nossa, ela aumenta de maneira muito com credibilidade. Então, por isso nós conseguimos chegar mais longe. Por isso que o que você falou faz todo sentido. Então, antes de falarmos de amizade íntima, é necessário que a gente bata um papo sobre isso. É necessário que a gente bata um papo sobre relacionamentos de maneira geral. Olha, se você não consegue lidar com certo tipo de pessoas, se você não consegue conversar com certo tipo de pessoas, você pode não conquistar aquilo que você tem para conquistar. Porque na sua vida, você precisa se relacionar com todos. Salomão sabia disso. Sabia. Então, entregar a sua intimidade a todos já é uma conversa Aí diferente. É outra história. Sim, exato. é outra história. O próprio Jesus, ele desenvolveu e ele tinha relacionamento com todas as pessoas. Sim. Ele recebia todos que vinham, ele conversava com todos, ele direcionava e dava palavras de sabedoria, de conhecimento, ele fazia milagres na vida de todos os que vinham até ele. Sim. Porém, não eram todos que compartilhavam do ministério dele. Sim. Jesus se relacionava com todos. Se assentou com pecadores, comeu com outros, curou pessoas que ninguém chegava perto, que ninguém se relacionava. Jesus se relacionou com elas. Exatamente. Mas o seu círculo íntimo ali, os discípulos, apóstolos, aí é outra conversa. Sim. Falar dos planos, dos sonhos, dos projetos, Jesus, então, ali era mais íntimo. Exato. Então, Exato. Isso é importante. Então, para começo de conversa aqui, você, eu e o Guilherme, a partir de hoje, nós vamos aprender a lidar com todo tipo de pessoas, porque é isso que vai começar a abrir portas. Exato. Compreender as pessoas como elas são, compreender as pessoas nos defeitos que elas têm, respeitá-las, compreender as pessoas na qualidade que elas têm, ficar esperto, saber lidar com as pessoas ruins, as pessoas que querem realmente puxar o nosso tapete. Não é? Então, aprender a lidar com todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas, as que te fazem bem, as que te fazem mal, todo tipo de pessoas. Quando você aprende a lidar com todo tipo de pessoas, você, então, consegue ir mais longe. Essa é a primeira lição que a gente tira daqui. Mas a segunda lição, Gui, e aí nós vamos falar de alguns provérbios para embasar nosso bate-papo aqui. Bom, tenho que saber lidar com todo mundo. Isso eu já sei. Tá. Mas e agora? E agora nós precisamos pensar numa coisa assim. As pessoas com quem eu ando, as pessoas com quem eu tenho intimidade, as pessoas as quais eu escolho para me influenciar, vão fazer toda a diferença para que eu alcance aquilo que eu quero alcançar. Então, saber se relacionar com todos é um plus. Sim. Mas saber filtrar quem me influencia, saber filtrar com quem eu ando, saber filtrar quem está ao meu redor, no meu ambiente, trocando ideia comigo, como nós estamos trocando ideia, isso vai fazer com que potencialize as chances das coisas darem certo para mim, não é? Exatamente. E aquela frase que nós já comentamos no primeiro episódio, se não me engano, né? Foi no primeiro, lá no rancho. Sim. Ela foi dita por Jim Rohn. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Sim. Então, essas pessoas, elas não podem ser qualquer pessoas, porque a gente vai ser influenciados por elas. Querendo nós ou não, nós seremos influenciados por essas pessoas. Vamos. Portanto, não é qualquer pessoa
que faz parte desse círculo meu. Não pode ser. Olha, veja bem, a gente escolhe... Você é casado. Sim. Sou casado. Sim, somos casados. Você escolheu qualquer pessoa para se casar? Não. Eu também não escolhi qualquer pessoa para casar. A gente entende quem a gente está se relacionando. Sim. A gente procura saber os planos daquela pessoa com que a gente vai se casar. Os princípios. Os princípios. Então, assim, veja bem, para casar, para namorar, né? Primeiro passo, a gente escolhe. Sim. Por que para se relacionar, de ser amigo de alguém, eu não vou escolher? Então, ou nós, às vezes, não escolhemos, ou às vezes escolhemos pelas razões erradas, Exato. o que é pior ainda, prejudica muito mais a nossa vida. Exato. Né? E aí, até sobre isso, em Provérbios 13, no verso 20, Salomão escreveu assim: quem anda com os sábios se tornará sábio, quem anda com os tolos acabará mal. Gente, eu falei que Provérbios é uma mina de ouro. Olha isso que o Nando leu agora. Olha isso para a nossa vida. É só aplicar. Exatamente. Então, olha só. Quem anda com os sábios vai se tornar sábio. Quem anda com os tolos vai se tornar tolo. E tolo aqui, essa expressão é usada para pessoas fúteis, pessoas sem sabedoria, pessoas que não querem nada, que leve a um futuro bom. Então, assim, o que me leva a me relacionar intimamente com as pessoas? Porque a amizade, Guilherme, ela quando a gente fala de amizade íntima, porque a amizade, ela é realmente intimidade. A amizade é quase um casamento. Isso. Afinal de contas, aliás, a amizade é um casamento sem toque. A amizade é um casamento sem beijo, sem relação sexual, mas é um casamento. Sim, por existe trocas, né? Sim, por isso que é íntimo. É íntimo porque a pessoa ou as pessoas que eu me relaciono, elas sabem quem eu sou realmente. Elas sabem o que eu sou, por exemplo, além dessa câmera que me filma aqui. Sabe quais são os seus planos, ela sabe quais são suas dores. Sim. Ela sabe realmente a sua intimidade. As minhas falhas. As suas falhas. Sim. Te conhece, assim como o exemplo que nós estamos tratando, o seu cônjuge, né? Sim, exatamente. Então, a amizade é isso. A amizade é essa troca íntima. Então, quais são as razões e por que nós estamos nos relacionando intimamente com pessoas? Quais são as razões que fazem com que você carregue as amizades que você carrega? Porque isso está te influenciando para que a tua vida esteja indo bem, ou isso está te influenciando para que a tua vida não esteja indo bem. Então, quais são as pessoas que me influenciam? Quais são as pessoas que andam comigo, que sabem da minha intimidade e que abrem a intimidade para mim? Então, essas pessoas estão fazendo com que eu me torne sábio. Sim, então a gente está falando para as pessoas que estão nos ouvindo que é importante saber filtrar essas pessoas. Sim, filtrar. E é de extrema importância isso mesmo. Então, para a gente colocar um questionamento, quais são as características das pessoas que devem fazer parte desse meu círculo de amizade? Quem deve ser o meu amigo ou minha amiga verdadeira? Como eu consigo saber que nessa pessoa eu vou ter um amigo ou uma amiga verdadeira? Sim, e esse é o ponto. Porque, olha só, como saber que ele é um bom amigo para mim? E hoje as pessoas identificam essa pessoa, por quê? Porque às vezes ele é engraçado, às vezes ele tem um convívio social muito forte, então quando eu sou amigo dele, então, obviamente, eu consigo ter esse convívio social, esse poder social um pouco maior. Porque ele me faz, esses amigos me faz me sentir melhor. Ele massageia o meu ego. Exatamente. Ele pensa como eu e só concorda com o que eu digo. Sim. Né? Então, aí... É fácil, né? É muito bom. Cômodo. É muito bom. Porque o nosso ego precisa ser massageado. Mas será que esse tipo de pessoa me leva a um próximo nível? Será que esse tipo de amigo me leva a avançar? Então, aí que tá. Porque quando eu olho e procuro amizades por essa questão, essas amizades parecem íntimas, mas elas são rasas e elas são extremamente frágeis. Geralmente, esse tipo de amizade é a amizade
que está na tua casa no momento da festa. Sim. É a amizade que está com você no momento em que os planos são fantásticos. Nós temos planos de viajar com os nossos amigos, nós temos planos de se reunir e fazer um churrasco, e passear, e frequentar. Só que no momento da dor, no momento da perda, no momento da fraqueza, da dificuldade, esses da amigos adversidade saem, esses amigos desaparecem. Então, por isso, a importância de saber filtrar. Então, Gui, vamos lá. O que você acha? Quais as verdadeiras características que nós devemos buscar numa pessoa para dividir com ela as nossas coisas? Até porque, quando nós falamos em dividir coisas, é uma questão importante que eu quero que você reflita, e nós vamos refletir sobre ela aqui também. Dividir coisas. Há pessoas que não dividem, Guilherme. Elas têm muito medo de dividir sonhos, elas têm muito medo de dividir projetos. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas, e se você estudar a história e os feitos de Salomão, você vai entender que Salomão, além do homem mais sábio que já existiu, existem historiadores que dizem que ele foi o homem mais rico que já existiu. Sim. Ou seja, um homem de muitos projetos, um homem de muitas questões, de muita coisa. Ele fez muita coisa. E você vai entender na história de Salomão que ele sempre dividia as coisas. E eu não estou falando de dividir riquezas, dividir ideias. Sim. Salomão sempre dividia as ideias, sempre dividia os projetos. Salomão não tinha medo de pôr pessoas para participar dos sonhos que ele tinha. Isso é muito importante, porque nós temos muito medo, muitas vezes. Nós não dividimos nada com ninguém, nem sonhos, nem projetos. Nós não dividimos nada, porque nós pensamos que as pessoas estão sempre com interesse. E não é bem assim. Nós devemos saber filtrar. Essa é a palavra que nós falamos já aqui hoje, vamos falar mais. Nós devemos saber filtrar para saber qual pessoa tem que estar conosco. E a pessoa certa ao nosso lado, essa pessoa nos ajuda nos projetos e sonhos, por isso que a vida potencializa. Então, essa pessoa, Gui, quais são as características que essa pessoa deve ter? Eu destacaria a primeira característica como sendo uma pessoa que diz a verdade. Uma pessoa que fala a verdade, mesmo que seja uma verdade difícil de ser dita, Sim. mesmo que seja uma verdade dura, que confronte mesmo. Eu destacaria a primeira característica naquele amigo, naquela amiga que vale a pena ter, é aquela pessoa que te diz a verdade. Por exemplo, nós temos aqui Davi, falamos dele no episódio passado, e Davi, em determinado momento da sua vida, foi um homem fantástico, segundo o coração de Deus, mas em determinado momento de sua vida, Davi cometeu um deslize. Davi ele adulterou. Sim. E em seguida cometeu um outro erro para tentar encobrir esse erro seu, mas fato é que Davi errou. E Davi estava vivendo com aquilo. E falsos amigos o estimulavam a continuar vivendo daquela forma, até que chega um profeta, uma pessoa de Deus, e repreende Davi e diz a verdade para Davi. Fala de forma mansa, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta, mas fala a verdade, confronta Davi. O que nós psicólogos chamamos de maneira assertiva. Fala de maneira branda, mas fala o que precisa falar, né? Essa é uma característica fundamental. Por quê? Se eu tenho do meu lado apenas pessoas que massageiam o meu ego, eu não sou estimulado a crescer, a avançar. Eu nunca sou provocado. Afinal, tudo o que eu digo é aceito de forma boa por aqueles que me ouvem. Tudo que eu faço é aprovado por aqueles que me ouvem. Não. Esse não é o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que, pera lá, esse tipo de comportamento aí não é legal. Você precisa agir dessa forma. Aquele amigo que aconselha e que diz a verdade, mesmo que ela seja difícil de ser dita. Eu destacaria essa primeira característica. E é interessante que o amigo verdadeiro é o que diz isso. Isso. Mas nós, às vezes, temos uma dificuldade para aceitar. A gente precisa trabalhar isso, né? Sim, é verdade. Porque é assim, gente, olha só. Dizer o que precisa ser dito dói. Sim. Dói. Mas aí, em o Provérbios 27,
o verso 5, o verso 6 5 e ali, 6. verso 5, verso 6, a Bíblia diz assim, que é melhor uma repreensão aberta do que um amor oculto. Olha que provérbio duro, Sim. porque o provérbio termina dizendo assim, que o inimigo ele está cheio de beijos para te dar. Está massageando o seu Isso, ego. ele tem beijos e abraços para te dar. Então, é melhor uma repreensão aberta, ou seja, é melhor eu dizer para você aquilo que você precisa ouvir de maneira muito direta, muito clara, do que um amor oculto. Esse amor oculto, a Bíblia, Salomão aqui nesse provérbio está querendo dizer que amor oculto são os interesses na amizade que não são verdadeiros. Amor oculto quer dizer que é uma coisa que está escondida, ou seja, o real interesse, os reais motivos estão escondidos. Então, se você quer ser um bom amigo, não deixe de falar o que precisa ser dito. Sim. De maneira amorosa, de maneira suave, mas de maneira que precisa ser dita. E se você quer ter bons amigos, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir As o que essas pessoas pessoas... certas, né? Claro, Sim. Porque as pessoas certas vão saber dizer a você aquilo que você precisa ouvir. Então, nós precisamos... Salomão tinha muitos conselheiros. Na multidão de conselheiros. Exatamente. Então, Salomão tinha muitos Está conselheiros. Então, quais são os nossos conselheiros? Ou nós não temos nenhum? Ou nós estamos sendo influenciados por conselheiros, por pessoas que não merecem a nossa atenção com relação ao conselho? Então, será que temos conselheiros? Ou será que fazemos as coisas todas de maneira assim, por nossa conta, ou estamos ouvindo as pessoas erradas? Se você está ouvindo as pessoas erradas, você está perdendo a sua vida. Você está se relacionando com essas pessoas, você está se envolvendo com essas pessoas, você está entregando a sua vida, entregando o seu sonho, os seus projetos para essas pessoas que batem palminhas para você. Exato. Mas não diz para você aquilo que precisa ser dito. Por quê? Porque há um interesse maior. Aquilo que você oferece a essas pessoas é mais interessante do que o seu verdadeiro eu. Ela não quer te provocar a melhorar, né? E eu já até acrescento aqui uma segunda característica da pessoa que vale a pena ser essa sua amizade íntima, como sendo aquele que acrescenta algo. O amigo Sim. que vale a pena ter é aquele que acrescenta algo. E aí Provérbios, no capítulo 27 também, só que no verso 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha só, o ferro afiando o outro ferro tem como objetivo deixar cada vez melhor, afiar para que deixe cada vez mais cortante, para que tenha uma funcionalidade melhor. Exatamente. Assim deve ser o homem com seu amigo. Assim deve ser você com suas amizades. Logo, a pessoa que deve ser sua amiga também deve ter essa característica de te levar a outro nível e não apenas te manter onde você está. Ela deve te provocar. Manter onde você está, ou pior, né? ou te levar mais abaixo. Isso é uma coisa para a gente pensar. Hoje a gente vive a época da tecnologia, das redes sociais, a época da felicidade constante. Nós falamos com pessoas durante a semana, pessoas que estão perdidas, afinal, ela tem uma impressão de que só ela que é triste, porque nós vivemos na geração das imagens, e as imagens estão sempre felizes, as imagens estão sempre mostrando coisas positivas. Sim. Então, nós vivemos muito numa ilusão. E quando se trata de amizade, muitas vezes nós estamos também vivendo nessa ilusão. A ilusão de que, para acrescentar, o que deve ser acrescentado na minha vida é isso. O que deve ser acrescentado na minha vida é mais momentos de lazer. O que deve ser acrescentado na minha vida são pessoas que me fazem rir, pessoas que me fazem esquecer dos problemas. Mas aí eu sugiro a você, por que não pensar em pessoas que te ajudam a solucionar os seus problemas? Perfeito. Ao invés de esquecer os seus problemas. Sim. Então, isso tem pegado muito hoje com a gente. Tem pegado muito com as pessoas. As pessoas que estão influenciando você não estão acrescentando nada na sua vida. Você não está conseguindo os seus sonhos, os seus objetivos. Você não está conseguindo ter uma vida melhor. Você não está conseguindo ir para frente, porque as pessoas que estão te influenciando não têm te ajudado nisso. Então, quais são as pessoas que te influenciam?
Isso é uma verdade dura, porque às vezes nós não queremos deixar aquela amizade. É difícil para a gente deixar. A gente tem que confessar que é difícil. Sim, não é fácil, porque são pessoas que não te traem, são pessoas que estão ali com você, mas elas estão acrescentando. Essas pessoas estão te levando mais perto de Deus ou estão te afastando de Deus? Exato. É uma questão que nós temos que pensar. Ela te ajuda, ela respeita na realidade os seus princípios. Sim. Ou não. Ela sabe que você não faz determinada coisa e ela fica te incitando a fazer essa Sim. coisa. Ou não, ela te respeita. Às vezes as pessoas nos encorajam a viver como nós não queremos viver. Exato. Então, isso é a influência que tem prejudicado. Então, você que nos ouve hoje, tome uma atitude radical na sua vida de cortar todas as amizades que não te acrescentam nada. É uma atitude radical. É uma atitude difícil, mas uma atitude que funciona. Tomar essa atitude de cortar da minha vida todas as pessoas que não me acrescentam nada. Será que a gente tem coragem? A vida requer sacrifícios. Exato. E viver de forma relevante. E assim, eu creio que o público que nos ouve, você que nos ouve justamente porque eu estava refletindo sobre isso esses dias. Você que nos ouve justamente porque é uma pessoa que quer melhorar. Sim. Porque a gente precisa reconhecer que tem pessoas que tá tudo bem do jeito que tá. Sim. Né? Mas você que nos ouve, eu creio que você é o público que está buscando melhora, aprimoramento. Você busca ser uma pessoa melhor para você mesmo e também para os outros. Busca avanço, busca crescimento, busca se desenvolver. E se você busca todas essas coisas que eu estou dizendo, saiba que é preciso sacrifícios. Nada se conquista sem sacrifício. Sim. É o exemplo da academia. A academia claro. é um hiper sacrifício. Mas se você quer conquistar uma saúde ou um corpo saudável, é preciso passar pelo sacrifício. Exato. Então, pelo que nós estamos dizendo aqui, se você quer que a sua vida avance, se você quer romper com as amarras que te prendem, saiba que existem pessoas que precisam sair de sua vida e outras precisam entrar. Sim. Afinal, nós somos influenciados por elas. Então, escolha seus amigos. Faça esse sacrifício. É um sacrifício, a princípio é um sacrifício. Sim. Depois é benefício. A princípio é um sacrifício, mas depois é benefício. Se torna prazeroso. Exato. Eu diria. Depois se torna amigo, a vida avança. Isso. E a vida corre. Então, gente, nós precisamos tomar essa atitude radical. O Salmo de número 1, no verso 1, o salmista já começa a falar dessa maneira sobre a seleção de pessoas, né? Então, o salmo de número 1 vai falar sobre assentar à mesa a roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que não vivem para um benefício divino. Porque se nós estamos usando a Bíblia como manual de comportamento, então nós temos a consciência de que o que está aqui é o que vai fazer a minha vida realmente andar. Então, se assentar à roda dos escarnecedores, se assentar à roda das pessoas que não seguem esse manual de comportamento, significa que você está entregando a essas pessoas a sua maneira de viver e adaptando a elas. É por isso que o salmista é claro ao dizer, se você se assenta à roda dessas pessoas, então você se torna como elas. Então os seus objetivos não são mais os seus objetivos são os dela. Você passa a deixar de guardar os princípios bíblicos. Sim. Né? E o Salmo ele diz também, não ande segundo o conselho dos ímpios. Sim. Não ande segundo o conselho dessas pessoas. Exato. Então veja que o salmista ele diz a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui. Selecione quem você vai entregar a sua intimidade. Selecione quem você vai entregar os seus planos. Logo, quem vão ser os seus conselheiros. Selecione isso. E aqui tem no Provérbios 22, 24 e 25, Guilherme, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia
de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha que interessante. Se você anda com uma pessoa muito mal-humorada, isso a gente vê na prática. Tá? Preste atenção como é que está a sua vida, porque isso nós vemos muito na prática. Então, se você se assenta nessa roda dessas pessoas que ou vivem de uma maneira própria, ou pessoas que têm características de personalidade própria e não buscam mudar. Pessoas, por exemplo, de mau humor. Então você fica de mau humor também. Isso é muito interessante. Se você anda com pessoas que só reclamam da vida, você vai reclamar da vida o tempo todo. A tendência é que você reclame da vida o tempo todo. Em contrapartida, se você anda com pessoas que pensam o futuro, pensam em ser melhores, pensa nos princípios bíblicos. É isso que vai acontecer com você também. Perfeito. Então, gente, a amizade, ela requer isso. Requer esse filtro de seleção de pessoas. É um filtro muito delicado, muito complexo, mas que precisa ser feito. Um filtro de seleção de pessoas que entram na sua vida. Então, quais são as pessoas que entram na sua vida? Então, são as pessoas que te levam a ter um bom humor? São as pessoas que te levam a sair de estados e sintomas depressivos? São as pessoas que te incentivam a caminhar? Ou são as pessoas mal-humoradas? São os perdidos, as pessoas invejosas? Gente, inveja é uma coisa que existe. É real. É muito real. Inveja é uma doença que quem tem dificilmente vai conseguir identificar só por milagre de Deus que tem essa doença. E as pessoas dizem que inveja pega, né, Guilherme? Eu não acho que pega, mas inveja atrapalha demais. Então, preste atenção, porque às vezes você está com pessoas ao seu redor invejosas. E essas pessoas invejosas, quem são essas pessoas invejosas? Preste atenção naquele seu amigo que fala muito mal de uma pessoa ou de várias pessoas. Esse amigo geralmente fala mal de você também quando provavelmente. Muito provavelmente fala mal de você também. Então, as pessoas invejosas são aquelas pessoas que elas odeiam o bem da outra. Odeia que a outra pessoa se dê bem. Odeia que a outra pessoa conquiste alguma coisa. E se você é muito amigo dessa pessoa, a tendência é que ela puxe você para também passar a odiar o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas ganham. Então, cuidado com pessoas invejosas. As pessoas invejosas, também, o provérbio pode-se dizer que pode se encaixar. Sim, para todo tipo de comportamento a gente vai acabar. Exatamente, para todo tipo de comportamento. Então o provérbio se você anda com pessoas invejosas, vai ficar invejoso também. Vai. E tem um teste para saber isso, sabia? Tem? Veja, vou revelar um teste. Talvez você já tenha ouvido, mas tem um teste. Ó. Chega para a pessoa e fala que você... Rapaz, eu estou ganhando dinheiro como nunca ganhei antes. Comprei um carro novo, tô com uma casa nova e vem vindo um filho aí, rapaz. Se a pessoa ela olhar para você e... rapaz, você é sortudo, hein? Nossa, fica esperto. Sim. Porque o verdadeiro amigo, é isso que você disse, ele fica verdadeiramente feliz com a tua vitória. Sim. Tá ganhando mais? Bora. Tá comprando casa nova? Vamos embora. Sim. Tá com um carro novo? Vamos dar uma volta. Exatamente. O filho está vindo, que benção. E ele vibra com as suas conquistas. Sim. O invejoso, sortudo, hein? Cuidado, viu? Porque a economia que está aí, o governo e tal, para você perder... Nossa, esse carro... Rapaz, eu tinha um amigo... Não, legal que você comprou, eu tinha um amigo que tinha esse carro aí, gastava que era só. Exatamente. Cuidado, gente, com esse tipo de pessoas, porque esse tipo de pessoas te atrapalha na sua vida e esse tipo de pessoas te influencia. Daqui a pouco você se torna uma pessoa que não gosta muito quando o outro ganha algo, uma pessoa que fala mal das outras pessoas, uma pessoa igual àquela. Então, hoje, se você está aqui nos ouvindo hoje, essa receita é para que, a partir de hoje, a sua vida seja totalmente diferente. Então, hoje, você vai fazer uma reflexão em quem são seus amigos. Exato. Essa é a proposta desse nosso podcast. Abrir os seus olhos para que você faça essa reflexão que o Nando propõe para filtrar.
quem são as pessoas que estão me influenciando? Sim. Para quem eu estou contando os meus planos? Com quem eu estou compartilhando as minhas dores? Sim. Essas pessoas estão me ajudando ou vão me ajudar ou não? É justamente isso, reflexão, para então essa reflexão gerar uma ação. Exatamente. Pôr o filtro em prática. Sim, as pessoas que estão ao seu redor estão sendo combustível para a tua vida e para frente, ou estão sendo freio que tem parado a sua vida no mesmo lugar. E essa vida que está parada no mesmo lugar, a princípio, ela pode parecer até uma vida boa. Mas se essa vida boa tem tirado você, tem feito com que você se sinta ainda um pouco vazio. Sabe por quê, Gui? Tem pessoas que são rodeadas de pessoas. Uhum. Tem pessoas que são agradáveis, tem pessoas que têm algo a oferecer, só que elas não são maldosas. Mas as outras pessoas estão em volta dela por causa disso. As outras pessoas estão em volta dela porque ela tem algo a oferecer. Então, ela é sempre cheia de pessoas, ela é sempre rodeada de pessoas, mas mesmo assim ainda ela é vazia. Então, eu te convido, você que nos vê, você que nos ouve, a refletir sobre quando as pessoas estão em volta de você, as pessoas que te cercam, você se sente vazio ou você se sente completo? Então, às vezes você está rodeado de pessoas, às vezes o seu WhatsApp tem muitas mensagens, às vezes você tem convites e mais convites para festas, mas você está vazio. O seu propósito de vida não é claro. Você não consegue alcançar aquilo que no fundo você sabe que tem condições de alcançar. Então, quais são as pessoas que estão te influenciando? Se você está nos ouvindo aqui, eu peço para que você faça uma lista dessas pessoas. E verifique, peça orientação de Deus, para que você então compreenda e consiga identificar quais os benefícios que essas pessoas estão te trazendo para a tua vida real. Sim. Ou se essas pessoas estão te levando à roda dos escarnecedores. Exato. E isso não é pura e simplesmente com a intenção de fazer a vida crescer, melhorar, enfim. Mas é justamente porque isso é realmente perigoso. Sim. As pessoas que nos cercam, se forem pessoas que não deveriam nos cercar, pessoas com essas características ruins que estamos falando, sim, é literalmente perigoso. As amizades são perigosas. Muito. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim, e grave isso: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é perigoso. E nós estamos aqui jovens, falando para jovens, e nos últimos dias, acho que você acompanhou o caso daquele cantor, aquele MC que caiu da varanda do hotel. Claro. Isso aconteceu recentemente. Eu não conhecia a pessoa, mas se tornou de conhecimento nacional. Sim. No velório daquele cantor, a esposa dele fala: isso aqui é amizade. Sim. A gente não consegue entrar a fundo na história, não o conheci, nem conheci o contexto, mas a gente vê ela dizendo ali, isso aqui é amizade. Então, assim, o que nós estamos dizendo e propondo para vocês fazerem é justamente porque não é simplesmente para você ser melhor ou crescer. Isso é muito importante, não tenha dúvida disso. Mas é porque é literalmente perigoso se assentar à roda de pessoas que não era para você se assentar. É literalmente perigoso. Portanto, faça isso, coloque em prática. Os seus propósitos de vida, os seus projetos de vida podem não acontecer. Quando a gente pensa nesse garoto aí que faleceu agora, há pouco tempo, para que nós estamos gravando, hoje é dia 10 de... 11 de julho. 11 de julho é o dia que nós estamos gravando, 11 de julho de 2021. Então, recentemente aconteceu esse fato que o Guilherme disse. E talvez esse jovem talentoso tivesse um futuro, sei lá, mais brilhante pela frente. Sim. E por influência. Por influência de pessoas. Então, tome cuidado com duas coisas: as pessoas que te influenciam e como você tem influenciado as pessoas. Sim. Porque nós estamos falando de amizade, e amizade é uma coisa mútua. Se eu sou o seu amigo, se eu sou o seu amigo, você é o meu também. Para onde você tem levado as pessoas,
o que você tem feito com as pessoas, o que você tem influenciado. Tem pessoas que são boas de influência. Tem pessoas que influenciam as pessoas de um jeito muito fácil, muito prático, e as pessoas as seguem. Então, se você é a pessoa a qual as pessoas têm seguindo você, como você tem influenciado as pessoas? Importante. Influencia. Então, assim, cuidado com quem te influencia, cuidado da maneira que você tem influenciado as pessoas. Isso é importantíssimo para uma vida segundo o nosso manual de comportamento aqui oferece. Sim, e dentro disso aí que você disse, uma vez eu ouvi algo sobre isso. Às vezes, e a gente iniciou falando sobre a importância de se relacionar com todas as pessoas. Não um relacionamento íntimo, mas um relacionamento do dia a dia. E uma vez eu vi sobre isso, falando que, às vezes, o único evangelho que determinada pessoa vai ver é a sua vida. Sim. A única Bíblia que determinada pessoa vai ler, por qualquer situação que seja, é o testemunho que você dá. Então, que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de amigo? Responsa essa, hein? Responsa? Já imaginou isso? Saber que eu posso colocar alguém no céu ou tirar alguém do céu. Imagina. Isso é pesado, né? É pesado, mas é para nós, gente. Então, assim, esse papo é muito gostoso, né, Gui? Dá para ir longe. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse trabalho, né? Vamos ver. Vamos ver como é que as pessoas recebem. Mas o recado que a gente queria deixar para vocês hoje, gente, é esse. Para a tua vida andar, para a tua vida resolver, você vai ter que deixar pessoas. Ou você vai ter que se juntar a pessoas. Para a sua vida ir para frente, para você alcançar os seus objetivos, você vai ter que se juntar a pessoas, você vai ter que deixar pessoas. Não seja sozinho. Não queira ser sozinho. Não desacredite nas pessoas. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Mesmo assim, isso a Bíblia está falando, está nos mostrando que o homem é imperfeito. O homem é falho. Isso. Ele é falho. Ele é imperfeito. Então, assim, todos nós somos imperfeitos, mas nós precisamos de um do outro. Você precisa de todas as pessoas que passam por sua vida, mas você seleciona alguma delas, algumas ou alguma, talvez uma, a gente não sabe. Isso. Mas você traz essas pessoas para você e então você consegue ter uma vida muito melhor. Você é o resultado das pessoas que você tem na sua vida. Isso é muito sério. Eu sou o resultado das pessoas que têm andado comigo, que eu tenho deixado entrar na minha vida, na minha casa, na vida da minha família. Então, vamos selecionar melhor isso. Vamos fazer como Salomão fez. A sabedoria de Salomão era para discernir pessoas. Busque essa sabedoria de Deus também para discernir pessoas. E acrescente na sua vida pessoas que vão te fazer bem. Pessoas que vão estar com você no momento da felicidade, no momento da dor. Pessoas que vão se doar a você. Pessoas que vão receber de você essa reciprocidade. Não é, Guilherme? Pessoas que vão ser seu verdadeiro amigo, Sim. sua verdadeira amiga. Exatamente. Pessoa que vai te aproximar de Deus, que vai te ajudar a cumprir os princípios que o livro que nós estamos aqui, que a Bíblia carrega. Os princípios para uma vida bem-sucedida, aqui e futuramente, eternamente. Então é isso. Coloque isso em prática. Esteja com os olhos abertos para quem tem te influenciado. Isso é determinante e vai determinar toda a sua trajetória. O nosso sucesso, ele é a coletânea de relacionamentos. É isso mesmo. O nosso sucesso é a coletânea de relacionamentos. Se relacione bem, tenha bons amigos, veja sua vida decolar. É isso. É isso. Foi um bom papo por hoje, né, Gui? Excelente. Excelente papo. Espero que você tenha gostado também. Divulgue esse áudio, divulgue esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre a amizade e resolvam muitas questões que tem na vida e tenham uma vida muito melhor. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado você que nos acompanhou, você que nos ouviu e até a próxima, né, Guilherme? Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.